Você sabia que a Bíblia deixa claro que a igreja dorme, e esse é o tempo da igreja dormir? Lá fala que as 10 virgens dormiram, então todas elas dormiram, a igreja inteira dorme. A diferença é que metade dela tinha azeite. Não é questão de dormir, todas vão dormir, está na Bíblia, todas dormiram. E eu queria que você, sem demora, abrisse a tua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, para a gente ouvir o recado de Deus, mais um recado de Deus hoje. Lucas, capítulo 8. Nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, acerca daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua. Lucas capítulo 8, versículo 4. Fique à vontade na casa do Pai. É muito bom estar na casa do Pai, quando o Pai está em casa. Amém? Lucas 8, o versículo 4 até o 15. É um texto assim bastante conhecido. É um texto já lido, relido. Mas você vai descobrir algumas coisas novas dentro dele hoje. Deus vai falar com o teu coração. Você não veio à toa. Ninguém faz nada em vão dentro do reino de Deus. O texto diz assim: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Verso 6, e outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1, dizendo: ele estas coisas clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. 14. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E o 15. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Eu vou repetir esse final. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E dão fruto com perseverança. Feche os olhos. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Nós pedimos, ó Deus querido, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor dirija a nós, ó Deus querido, a tua intenção, que o teu coração seja revelado a nós, que a tua palavra seja revelada a nós, dentro daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, e que a gente como igreja, Senhor, possamos ser boa terra, e ser, ó Deus querido, desses que vão dar fruto, desses que darão frutos com perseverança. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, doce Espírito Santo, cuida do nosso coração, cuida agora da terra, porque sabemos que a semente será semeada. Venha de encontro, ó Deus querido, a nossa necessidade espiritual, e fale conosco, venha saciar a nossa fome, saciar a nossa sede, nesse momento, e isso, Deus, se faça em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje nós vamos trabalhar num tema: como alcançarei o propósito? De que maneira, como alcançarei o propósito? De que forma eu vou alcançar o propósito? Todos que estão aqui têm propósito. Você nasce com propósito, todo mundo tem propósito. Dentro do reino de Deus tem propósito, fora do reino também tem. Ninguém nasce por nascer. Ninguém nasce simplesmente por nascer. Você tem um propósito em Deus. E você está aqui por um propósito divino. Deus tem propósito e tem projeto com você.
Só que antes da gente falar sobre isso, é preciso estabelecer algumas coisas. Por exemplo, o que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é um favor que eu não mereço. Você ouve muito essa palavra, graça. A graça de Deus, graça. Graça é favor que eu não mereço. Por exemplo, salvação é graça. Você não merece ser salvo. Eu não mereço ser salvo, mas Deus derrama graça. É um favor que nem eu nem você merecemos, mas Ele derrama graça. Ele derrama um favor que não merecemos. Isso é graça. Mas e galardão? Galardão não. Galardão. A graça, a salvação é pela graça, mas galardão é por recompensa. Nenhum galardão é por graça. O galardão é recompensa, é salário, é paga, é dívida. Galardão, ele é dívida, é por merecimento mesmo. O galardão é por merecimento. A graça é imerecida. Eu não mereço graça e sou salvo. Você não merece, mas ela vem. É favor que eu não mereço. Mas o galardão não. O galardão, ele é pela dívida. A salvação é pela graça. O galardão é pela dívida. E Deus, como nós sabemos, Ele não deve nada para ninguém, nada. Deus nunca deveu nada para ninguém. Ele não consegue dever nada para ninguém. Tudo o que você semear para Deus, você vai receber cada um dos benefícios ou até malefícios que você planta. Porque tudo que fazemos, nós colhemos. E isso está dentro do galardão. Quando eu for para o céu, lá você é galardoado. Não só porque Deus é bom, é porque você acreditou, é porque você pagou um preço. Então há um galardão. É diferente da salvação. A salvação é por graça e galardão é por dívida. Todo princípio que você quebrar dentro do reino, o mesmo princípio vai quebrar você. Todo princípio da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é estabelecida em princípios. E todo princípio que eu quebrar, esse princípio que eu quebrei vai quebrar a mim. Todo princípio que você quebra, ele te quebra. Por exemplo, na Bíblia fala de um princípio de autoridade. Então, se eu quebro o princípio de autoridade, esse princípio que eu quebrei me quebra. Isso faz parte dos princípios do Senhor. Todo princípio estabelecido em Deus, todo o princípio que nós quebramos, todo o princípio que nós acabamos por quebrar, ele vem e nos quebra. Todo o princípio da parte de Deus que eu vou quebrar, ele vai quebrar a mim. Você quer ver outro princípio? As pessoas querem prosperar. Para prosperar é por princípio. Nem tudo é oração. Há coisas que eu conquisto orando. Há coisas que eu conquisto por princípio. Nem tudo é por oração. Nem tudo depende de oração. Mas depende de posição. Tem coisas que você não alcança porque falta posição. Às vezes não falta oração. Tem até oração demais. Mas não alcança porque falta um posicionamento. A falta de posicionamento vai me manter longe daquilo que eu tenho buscado. Não é só oração, é também posicionamento. Quem não se lembra da multiplicação dos pães? Todo mundo lembra disso. Na escola você já ouve disso. Desde criança você escuta sobre a multiplicação dos pães. Quantas vezes Jesus multiplicou os pães? Nenhuma. Jesus nunca multiplicou pães. Ele partiu os pães e repartiu. Ele nunca multiplicou os pães multiplicaram sozinhos. Ele abençoou, partiu e repartiu. Ele ensinou um princípio. Tudo aquilo que você parte e reparte, multiplica na tua mão. Tudo aquilo que você partir e repartir vai ser multiplicado. É um princípio estabelecido. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais eu prego, mais revelação vem. Isso é por princípio. Tudo que eu partir e repartir será aumentado, vai ser multiplicado. E Jesus, ele nunca multiplicou pão. Ele apenas partiu o pão e compartilhou, ele repartiu, e isso fez com que multiplicasse. Ele estava ensinando um princípio. Ele só cobrou uma coisa lá. Se você ler aí em Lucas 9,14, diz assim, porquanto estavam ali 5.000 homens, e disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar em grupos de 50 e 50, ou seja, na parte de Deus eu preciso me organizar para receber, e aí vem posicionamento. Não é só oração, eu tenho que me posicionar para receber. Quando houve a multiplicação dos pães, debaixo da bênção do Senhor ali, Ele mandou que se organizasse em grupos de 50 em 50, para poder receber. Então as pessoas querem receber de Deus, mas não querem se organizar para Deus, então não recebe. Quem lembra de Davi e Golias? Eu só estou fazendo um paninho de fundo para você entender. Quem lembra de Davi e Golias? Ele não derrotou Golias só porque ele era um homem de Deus. Davi, ele derrotou Golias
não foi só por isso, porque ele era ungido. Não. Se você ler o texto lá em 1 Samuel, capítulo 13, do 25 ao 27, você vai ver que a história é assim. Davi tinha ido levar um queijinho para os irmãos, levar um lanchinho para os irmãos e ver aquele gigante. Ele era ungido, ele era um homem de Deus. Mas a pergunta dele, escuta aqui, esse cara está afrontando Israel. A pergunta, o que vai acontecer para quem derrubar esse cara? Aí deram a lista. Olha, ele vai casar com a filha do rei, ele vai ser isento, a família dele isenta de impostos, ele vai ter algumas recompensas, olha o galardão. Falou, ah é? O que esse circunciso está pensando? Aí ele foi lá e derrubou o gigante. Então ele não foi só porque ele era um homem de Deus, ele havia um interesse também nele. Quanto é que eu levo nisso? Quanto eu levo para poder derrubar esse homem? Aí ele vai lá e derruba. Ele tinha uma unção, mas ele tinha também um posicionamento. Aí é galardão. Ele teve uma recompensa por um ato que ele fez. Ele não matasse Golias, ele não deixaria de ser um homem de Deus. Mas ele foi lá e derrubou Golias. E aí ele foi recompensado. Então entenda uma coisa. Davi, ele tinha o quê? Se você ler a história de Davi, Jessé, filho de Jessé, Davi, você vai ver que Davi já nasce com destino. Você já nasceu com destino. Mas não adianta eu só ser destinado no propósito, se eu não entender que eu preciso também ser determinado. Não adianta apenas ser destinado, você precisa ser também determinado. Muita gente já recebeu palavra de Deus aqui, muita gente já recebeu proposta de Deus, já recebeu palavra diretamente de Deus, e as coisas não ocorrem, porque não adianta eu só ser destinado, eu tenho que ser determinado. O que você tem feito pela palavra que Deus deu a você? O que você tem pago pelas palavras que Deus te deu? Há um pagamento. Deus, ele libera uma promessa, mas o que preço, que resposta eu dou para Deus pelo que ele deu para mim em palavra? Isso vai determinar algumas coisas na minha vida. Então eu preciso entender isso. Se você conhecer Deus, porque às vezes a gente fala muito sobre propósito, o tema da mensagem de hoje é esse: como alcançarei o propósito? E aí fica algumas perguntas no nosso coração. Que propósito Deus tem em mim, será? A primeira coisa que você vai ter que fazer, dentro desse período de tempo, você tem que encontrar com Deus e ter intimidade com Deus. Por quê? Porque quando você tem intimidade com o Senhor, a intimidade com Deus, você passa a conhecer Deus, vai gerar em você uma coisa chamada paternidade. Paternidade. Deus, ele é Deus, mas ele é Pai, e ele é um Pai que é Deus. É difícil as pessoas que são criadas sem pai entender isso, mas Deus consegue fazer com que você entenda, porque ele é Pai. E quando eu começo a ter um contato íntimo com Deus, isso gera paternidade em mim. Isso gera em mim paternidade. A paternidade, ela vai gerar identidade. Eu vou me identificar com Ele. Então a aproximação com Deus gera paternidade. A paternidade vai gerar identidade. A identidade te dá destino. Quando você se identifica com Deus, você já sabe agora para onde você vai, porque você sabe de onde veio. Você só vai saber para onde você vai se você souber de onde veio. E a Bíblia diz que nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo. Então quando eu sei que a minha origem é Deus, eu sei que o meu destino é voltar para a origem, também é Deus. Então eu preciso me aproximar de Deus. A identidade vai gerar destino. Eu preciso saber para onde eu vou, mas eu tenho que agir como se eu já estivesse lá. E é aí que é difícil. Você não precisa morrer para viver uma eternidade. A eternidade existe desde que você nasceu. Você já é um ser eterno. A diferença é onde você vai passar a eternidade. A decisão é sua. Depende, você vai decidir onde você quer passar a sua eternidade, porque eterno você já é. Desde que você já nasceu um ser eterno. E agora eu vou decidir onde eu passarei a eternidade. E a decisão é agora, é nesse tempo. Lá no livro de Filipenses 3, diz assim Paulo, 3:13, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. O que Paulo está falando aqui? Paulo aqui está falando de galardão, ele está falando de recompensa, e ele dá algumas coisas. Ele fala aqui primeiro, ele tem convicção de onde ele está. Ele fala, eu não julgo que tenha alcançado, ele sabe onde ele está.
Mas aí ele faz uma segunda coisa, ele se desprende do passado. Eu falo, eu vou largar tudo para trás. Aí ele faz a terceira, eu avanço para o alvo. Então Paulo, ele sabe onde ele está, porque ele tem uma identidade em Deus, ele sabe aonde ele está. Aí ele larga o passado, se desprende de tudo que passou, e agora ele avança para o alvo. Tudo isso por quê? Para alcançar um prêmio. Então ele fala de galardão aqui. Paulo está falando de galardão. Então, como eu vou alcançar o propósito? Eu vou falar rapidamente 3 itens e como você alcança 4 itens. Como você vai alcançar o propósito? Primeiro, conhecendo o Deus do propósito. Eu vou ler para você alguns textos aqui. Romanos 8:28 diz assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Opa, Romanos 8:28 fala que Deus tem um propósito, e nós somos chamados segundo o propósito dele, não o seu, é o dele. É o propósito de Deus que te chama. Ele diz aqui, ó, e sabendo que todas as coisas, não é algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito, ele me chama segundo esse propósito. Segundo texto para você, e guardando aí no teu coração, Colossenses 1:26-27 diz assim: o mistério que esteve escondido, oculto, desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos seus filhos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória, desde o mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Mais um texto, 1 João 5:20-21, vai só ouvindo. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu tenho que conhecer o que é verdadeiro, para depois eu estar no que é verdadeiro. Eu vou ler de novo o texto para você entender isso. 1 João 5:20-21, ele diz assim: sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Então eu vou conhecer o que é verdadeiro primeiro. E no que é verdadeiro estamos. Primeiro eu conheço, depois eu estou. Primeiro eu conheço o que é verdadeiro, depois eu estou no que é verdadeiro. Primeiro eu conheço Jesus, para depois eu estar nele. Como eu posso estar em alguém que eu não conheço? Por isso eu preciso conhecer ao Senhor. Então, conhecendo a Deus, o Deus do propósito. As pessoas querem saber o que Deus tem para ela antes dela saber quem é Deus. Eu preciso entender o que Deus tem para mim, mas eu preciso antes saber quem é esse Deus, para depois eu pensar no que Ele tem para a minha vida. Eu preciso conhecer o Deus do propósito, para partir daí eu conhecer o propósito de Deus. Primeiro conheço o Deus do propósito, depois o propósito de Deus. Esse é o princípio. E qual é o propósito de Deus afinal? Eu vou ler para você qual é o propósito de Deus afinal. 1 Timóteo 2, verso 1-6 diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças, por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Por quê? Verso 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Mas aí continua, ele diz assim: que quer, quem que quer? Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O propósito de Deus é que todos se salvem e todos venham ao conhecimento da verdade. Esse é o grande propósito. Deus não quer, Ele não está preocupado com a tua necessidade, Ele está preocupado com a tua salvação. A tua necessidade é secundária, é fichinha para Deus. Ele quer saber da tua salvação. O teu destino e a tua origem é chegar no céu. Deus quer te levar para lá. Então Ele se preocupa com a tua salvação. E as pessoas vão para a igreja para suprir necessidade. Por que as cadeiras aqui estão vazias? Porque não tem profetada, porque as pessoas querem para ela algo que massageie o ego. E você vai ouvir a verdade. Você precisa buscar Deus, não o que Ele tem, mas quem Ele é.
Quando você busca quem Deus é de fato, aí você vai conseguir encontrar o Deus do propósito. Aí você vai ver qual é o propósito desse Deus para a tua vida. Se você ficar buscando apenas o que Ele tem para dar, Ele vai se entristecer, você não vai receber, porque você nem sabe quem é Deus. Esse é um princípio da palavra. Mas vamos continuando. Veja bem, Deus ele não está priorizando as minhas ou as tuas necessidades, e sim a tua salvação. Quase sempre nós colocamos o primeiro o nosso propósito, para depois o propósito dele. Qual é o propósito dele? Eu acabei de ler, é que todos se salvem e conheçam a verdade. Esse é o propósito de Deus e ponto, não tem outro, é esse ponto. Mas qual é o nosso? É meu interesse, minha casa, meu carro, meu casamento, minha saúde, é a minha vida, o meu estudo, o meu dinheiro, é tudo para mim. Então esse é o propósito nosso. Mas Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a tua salvação. Não é errado eu querer buscar essas coisas, o errado é eu priorizar essas coisas. O errado não é eu querer ter essas coisas, é a ordem que se coloca, quer essas coisas antes de querer a Deus. Jesus ele foi tão claro quando ele disse, buscai. Eu vou ler para você, Mateus 6,31 diz assim: não andeis ansiosos, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Gentios, vocês aprenderam ontem, são pessoas que ainda não conhecem o Deus do propósito, não conhecem Jesus. E de certo o vosso Pai Celeste bem sabe do que você precisa antes de pedir. Antes de você pedir, Deus já sabe o que você precisa. Aí ele termina dizendo assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe como que Deus chama você? De boa obra. Quando Deus olha para você, Ele vê assim, boa obra. O teu nome para Deus é boa obra. Ele fala assim, que a obra que Ele começou, Ele a completará. Quando Deus olha para você, Ele vê boa obra. Ele chama você de boa obra. Mas as coisas, aquilo que você precisa, Ele chama de coisas. Ele chama de coisas. Para Deus, aquilo que você precisa são coisas. O que interessa para Ele é a boa obra. A boa obra é você. Você é a boa obra de Deus. Então Ele se preocupa com você. Nas igrejas as pessoas buscam suprir necessidade das coisas, e Deus Ele quer suprir o céu de você. Deus ama, Ele quer você. Quando a pessoa, o ser humano entende que Deus quer ele ou quer ela, as coisas começam a mudar. Mas enquanto não entender isso, você não desfruta. Então como que eu faço para alcançar o propósito? Como alcançarei o propósito? Primeiro, conhecendo Deus do propósito. Segundo lugar, como que eu posso fazer? Como alcançarei o propósito? Crescendo e amadurecendo. Abre aí, essa é importante você ler, porque eu cito muito, mas eu quero que você leia hoje. Gálatas capítulo 4. Crescendo e amadurecendo. Como que eu vou alcançar o propósito? Sendo Deus o propósito. Segundo, crescendo e amadurecendo. Abre aí Gálatas capítulo 4. Gálatas, livro de Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas. Quando você achar Gálatas, é capítulo 4 de Gálatas. Esse texto é muito importante. Se ele abrir o teu entendimento, como abriu o meu, você sai daqui renovado. Você vai entender muita coisa. Esse texto ele é muito claro. Agora, Gálatas capítulo 4. Então o que eu faço para alcançar o propósito? Primeiro, conhecendo Deus o propósito. E segundo, crescendo e amadurecendo. Gálatas capítulo 4, verso 1. Eu vou esperar porque é importante ler mesmo esse texto. Gálatas 4, 1. É importantíssimo isso. É mais importante que o ar que você respira. Todos acharam? Gálatas capítulo 4, verso 1. Diz, a palavra de Deus diz assim. Olha que revelação, que joga por terra tanta coisa, tanta criancice. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo ou do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. 3.
Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à escravidão ou à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, sob a lei. Para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de quê? O que está escrito aí? De filhos. E porque sois o quê? E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai, meu paizinho. Assim que já não és mais servo, mas é o quê? Mas é o quê? E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Até aí. És também herdeiro de Deus por Cristo. O verso 1 diz o quê? Pois se o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, em nada difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Eu vou traduzir isso para você entender. Quem tem filho aqui entende. Se a Giovana, ali ó, se a Giovana pediu a chave do carro para o pai dela, você dá? De jeito nenhum. Por quê? Mas não é filha? É. E por que não dá? Porque ela ainda não cresceu e amadureceu. Mas o carro é dela? É. Por quê? Porque ela é herdeira natural, ela é filha. Ela é filha. A Bruna vai pegar a bicicleta dela e ela vai pegar ali junto com a Silmara e vai dar para a Lívia sair pela rua sozinha? Vai ou não? Vai, Bruna? Vai, Silmara? Por quê? Porque ela ainda é pequena, mas ela não é filha? É filha. Mas isso tira dela a herança? Não. Então, a Bíblia está dizendo o quê? O que Paulo está falando aqui? Para você, que não ouviu isso ainda. O que a Bíblia está dizendo? Que se eu sou filho, o texto está dizendo aqui o quê? O verso 6, porque sois filhos de Deus, que Deus enviou aos seus corações um espírito do seu Filho que clama, Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas é filho, e se és filho, és também herdeiro. Então você é herdeiro. Se um dia você abrir o teu coração para Jesus Cristo, o Senhor, aqui está dizendo que Ele é o único mediador, Ele é o único Senhor. Se eu abrir o coração para Ele, Ele me fez filho, eu sou co-herdeiro. Não tem o piloto do avião e o copiloto? Também tem o herdeiro, que é Cristo, e o co-herdeiro, que somos nós. Então, se você aceitou a Cristo, você é co-herdeiro com Ele. Mas por que você não recebe bênção? Porque não cresceu. Para ser filho basta nascer, mas para receber herança tem que crescer e amadurecer. Tem gente que cresce, mas a mente não amadurece, só cresce. É horrível você ver uma pessoa com 40 anos que cresceu, mas a cabeça de 5. Eu preciso crescer e amadurecer. E a igreja é tão imatura que ela faz campanha. Ela fica fazendo campanha de 7 semanas para receber a chave da casa, 200 semanas para poder receber o marido de volta, 350 orações para poder Deus quebrar a cadeia da maldição, não sei da quem. Então ele fica buscando coisas, negociando com Deus, coisa que já é dela. A herança já pertence aos filhos, já é sua. Aqui diz que aquele que é filho já é herdeiro, não será, já é. Então, para eu receber de Deus, o que eu faço? Eu preciso amadurecer e crescer e amadurecer, para depois, na hora certa, você receber herança. Sabe como que o judeu dá herança para os seus filhos? Aqui no Brasil é assim: quando o pai morre, a mãe morre, aí vai no cartório e ali é passado a herança para os filhos. Em Israel é diferente. Quando o filho alcança a maioridade, já é repartido os bens, para que toda a família já desfrute, todo mundo junto. É desse jeito, isso é modelo bíblico, é do céu isso. E aí eles já dividem, já repartem a herança com os filhos para desfrutar já. Mas olha o detalhe, o filho tem que estar maduro, tem que crescer. Deus age assim. Se Deus não te deu ainda aquilo, é porque você não madurou. Muitas pessoas, se receber de Deus o que tem buscado, ele abandona Deus. E Deus não quer que você vá embora. Deus não está preocupado com a tua necessidade, Ele quer a tua salvação, lembra? Então os propósitos de Deus, eu preciso conhecer o Deus do propósito, mas eu também preciso estar crescendo e amadurecendo. Senão eu não vou descobrir o que Deus tem para mim. Eu preciso amadurecer. Eu já sou filho, você já é filha. E quem já é filho já é herdeiro, já é co-herdeiro com Cristo.
Você quer ver umas provas? Eu escrevi algumas provas de imaturidade, aí você vai se medindo aí. Provas de imaturidade, quem não cresceu ainda, para você se medir. Por exemplo, primeiro, sair da igreja porque Deus não me deu. Isso é muito comum. As pessoas vão buscar a igreja para receber coisas, aí não dá, não recebe. Ele abandona a igreja porque Deus não deu. É prova de que é menino, é criança ainda, é imaturo, não tem maturidade, não entendeu ainda. Não entendeu que é filho, já é dele. Segundo, fazer campanha para receber, para ver se Deus me dá. Ele não vai dar, ele já deu. Você não precisa fazer campanha para ver se Deus vai dar, ele já deu. O teu filho não precisa fazer campanha para ele receber algo de você, ele já é dele, pertence a ele. Eu não preciso ficar me remoendo, negociando com o pai para ver se ele me dá. Isso é imaturidade, é criancice. E homens, infelizmente, homens que exploram a fé, brincam com o povo, fazendo o povo negociar com Deus. Vai trazendo, traz aqui que Deus vai dar, não dá, tem que madurar. Já é filho, já é seu. Mais uma coisa, terceiro, imaturidade, adorar a Deus só se cantar a música que eu gosto. Isso aqui é tão comum. Ele vai na igreja, mas tem que cantar o que eu gosto. Se nunca, como se fosse cantar para ele. Mas eu fui na igreja, mas não cantou a música que eu gosto. Mas vai lá, eu não conheço aquela música, e vai embora. Isso é imaturidade, é criancice. Por quê? Porque quem adora, ele não precisa de uma banda, de um conjunto, de um grupo. Ele adora porque ele adora. Você não sabe a música, fecha o olho e dá a tua canção para ele. Ele quer você. Ele não está preocupado com a música, ele está preocupado com você. É você que ele deseja. Quer outra imaturidade? Buscar só promessas de bênçãos na Bíblia. Tem gente que conhece bem a Bíblia, só a parte das promessas. Só conhece promessa, promessa, promessa. Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar. Só conhece promessa na palavra. Isso é imaturidade. Tem que crescer. 5. Mais um sinal de imaturidade, correr de igreja em igreja buscando profetada. É imaturidade. Todo assim diz o Senhor está aqui. Não vai ter um novo. Não tem uma Bíblia nova. É a única. Assim diz o Senhor, já está aqui. Se aquele profeta falar algo para você que não está aqui, não é Deus que falou. Assim diz o Senhor, tem que estar aqui. Não tem um novo. Deus resolveu falar assim diz o Senhor, uma palavra nova. Não existe. Todo assim diz o Senhor está aqui. Mas você não acredita que Deus fala? Eu creio, mas tudo que Ele fala está aqui. Tudo que falar não é novo. Tudo que um profeta falar não é novo, já está em Deus faz tempo, já está na palavra. Ele só te lembra. Quando você ouve uma palavra profética da parte de Deus, é para Ele te lembrar de algo que Ele já falou há muito tempo na palavra. É para isso. Então isso aqui é apenas pequeninos sinais de imaturidade, de criancice. Não vai receber nunca. Uma vez foi uma mulher em casa, uma irmã, lógico, não vou falar de onde é, e ela queria sair da igreja, não da nossa, da igreja que onde ela ia, ela queria sair de lá, porque o pastor lá estava orando e parece que Deus não estava curando alguém lá. Ela falou, mas Deus tem que curar, Ele tem que curar. Se Ele não curar, eu vou buscar lá na sede, eu vou lá não sei para onde, porque tem que curar. É criancice, as pessoas não entendem que Deus não tem que fazer. Deus não é obrigado, Deus não está preso a um sistema humano. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele usa o jumento da vez, como eu sempre digo. Então Deus ele não está preso a um sistema humano. E ela queria sair, porque queria sair, criancice. Brava com o pastor dela. Engraçado que ela ia numa igreja que é a denominação dela mesmo, no outro lugar, porque lá ela via acontecer coisas. Criancice, pura criancice. Isso é um caso, né? Tem muitos. É assim. Eu já ouvi assim, eu ouvi um absurdo. Isso é absurdo. Eu ouvi uma pessoa falar para mim assim, a pastora sabe quem é. Olha, por que o pastor não faz campanha? Eu falei, eu não faço campanha porque tudo já é meu. Para que eu vou fazer campanha para Deus me dar algo que já é meu? Mas eu desde criança eu aprendi assim. Isso aí me desafia a fé. Então deixa eu ler uma palavra para você. Romanos 10, 17 diz assim. Presta atenção nisso. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A única coisa que vai, testemunho não gera fé em ninguém. Eu vou falar para você já o que testemunho gera. Testemunho não gera fé, campanha não gera fé, só palavra gera fé.
É a única maneira de... Eu não tenho contato nenhum com a palavra. E quer ter fé? Não tem. Você vai ter pensamento positivo, otimismo, menos fé. Então, testemunho também não gera fé. Eu não gosto de testemunho. O testemunho, ele é faca de dois gumes. Você começa a ouvir testemunho do cidadão que morava embaixo da ponte e hoje ele tem um avião, 50 apartamentos. Você fica, às vezes, alegre, se você estiver bem curado com a vida do irmão que prosperou, Deus fez. Ou você vai ficar irado, mas não pode ser. Mas que Deus viu nesse cara? Ou você vai ficar revoltado, ou pior, o diabo vai te lançar culpa, vai falar, você está vendo? Você não é de nada. Deus deu para ele, não deu para você, porque você está em pecado. E a pessoa fica frustrada. Então, o testemunho, sem contar que o testemunho muitas vezes é potencializado. Ele recebeu um copo d'água, ele fala que ganhou uma empresa de água mineral. Então é preciso tomar cuidado. Eu não gosto de testemunho. Eu nunca dei testemunho meu. Eu testemunho pessoalmente para um, para outro. Mas eu nunca dei testemunho, eu não gosto de testemunho. Porque o testemunho não gera fé, o que gera fé é a palavra. Eu prefiro pegar a palavra. A palavra gera fé. Outra coisa, o que desafia a minha fé é a atitude em cima do que Deus falou. Isso é desafio de fé. Desafio de fé é você chegar num lugar que não tem e você falar, Deus me falou e eu vou fazer. Isso é desafio de fé. É você ser desafiado em cima do que Deus falou, não do que Ele vai falar. Se Deus te falou, você vai ter uma atitude. E isso é um desafio de fé. Isso é desafiar a fé. Por isso que tem tanta campanha nas igrejas, para ver se Deus vai me dar, vai dar o que eu quero. É campanha para isso, campanha para aquilo. É sinal de imaturidade. Você sabe como Deus mede a tua fé? Você sabe quanto mede a tua fé? Sabe como? Deus mede a tua fé pelo fator tempo. Quando Jesus fala para os seus discípulos, quem tiver fé como um grão de mostarda, ele vai conseguir transportar esse monte daqui para colar. Ele consegue arrancar essa figueira com raiz e tudo e lançá-la no mar. Se tiver um grão de mostarda de fé. Aí você está no culto, você está fervendo de fé, está crendo e as coisas não acontecem. Por quê? Se ele falou que só um grãozinho de mostarda é suficiente, porque a fé é medida por tempo. Não é por intensidade, é por tempo. Há quanto tempo você crê que Deus vai fazer? Ou você já não crê mais? Então nem grão de mostarda não é. Porque se a fé for pequenina como um grão de mostarda, mas ela é contínua, passa um mês, um ano, 10 anos e você não muda a sua posição nem para a direita nem para a esquerda. Deus vai se agradar. A tua fé nunca vai ajudar Deus, ela agrada a Deus. Deus precisa de ajuda. Tem gente que acha que precisa ter fé para ajudar Deus a fazer. Não, ele não precisa da minha fé, não vai ajudar Deus, ele vai agradar. A minha fé agrada a Deus. Ele vai se agradar de mim se eu crer continuamente por um período de tempo. É o tempo que determina a tua fé. Como que eu alcançarei o propósito? Não busque as coisas de Deus, quando o foco tem que ser buscar o Deus de todas as coisas. Primeiro, conhecendo o Deus do propósito, crescendo e amadurecendo. Terceiro, aprendendo a discernir a voz de Deus. Não basta eu ouvir a voz de Deus, eu tenho que identificar a voz de Deus. Eu preciso identificar se é Deus que está falando. Eu marquei aqui o livro de Gênesis. Dá um pulo no primeiro livro da Bíblia aí, capítulo 2, logo quase na capa. Capítulo 2 de Gênesis. Você vai ver que interessante que é. Eu preciso aprender a discernir a voz de Deus. Gênesis 2, 16, 17, você vai ver como isso é importante. Você vai descobrir qual é a arma mais poderosa do diabo hoje. Qual é a maior arma dele? É a macumba? É a umbanda? É o espiritismo? É a maçonaria? É o ocultismo? Qual é a maior arma do diabo? Qual é a maior arma? É o satanismo? Você vai descobrir aqui. Qual é a maior arma dele aqui? Gênesis capítulo 2. Primeiro livro da Bíblia aí, verso 16. Diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. O que Deus falou? Dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus falou para Adão? Dela não comerás. Agora aí, veja aí no capítulo 3 de Gênesis, verso 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher:
É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Qual é a maior arma do diabo? É a sua primeira arma. O inimigo ele tem uma terrível arma dentro dos relacionamentos. Essa arma que o diabo usa é chamada de quebra de comunicação. É a arma mais poderosa que o diabo tem desde a fundação do mundo. E usa hoje, todo dia usa com você essa arma. E hoje você vai, a partir de hoje, ficar atento para discernir a voz de Deus, para não sair do propósito. Porque ele usa essa arma. A gente tem que aprender sobre comunicação. Nós temos que aprender a ler as pessoas. Não precisa abrir, mas Mateus 12:34 diz assim: Jesus fala: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, as pessoas agressivas, o que elas têm dentro dela? Agressão. As pessoas que são explosivas, ela tem o que dentro dela? Um espírito explosivo. Você fala do que a sua boca fala do que o coração está cheio. E comunicação. O que Deus havia dito para Adão? Você pode comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento você não vai comer. Se comer, morre. O que a serpente fez com Eva? Olha o detalhe, ele disse para Eva: é assim que ele disse? Você não vai poder comer de nada? Primeiro ele vem e torce as palavras de Deus. Deus não disse que não era para comer nada. Era para comer de tudo, menos daquela árvore. E ali no diálogo ele fala o que para ela? Olha aí, Gênesis 3. Ora, a serpente, a mais astuta, veja aí. Verso 2, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim que nós comeremos, sim. Ela estava dizendo: podemos comer sim. Mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Deus havia falado para não tocar? Não. O que Deus falou para Adão? Olha aí de novo no verso 2, 17. Dela não comerás, porque senão vai morrer. Aí ela fala o que para a serpente? Não, ele disse que não posso comer nem tocar. Deus não falou de tocar. O diabo interfere na comunicação. Agora aprenda uma coisa: a maior arma do diabo é interferir na comunicação. Por que um casamento não dá certo? Porque lá no início não teve comunicação. Por que um relacionamento não dá certo? Porque não houve comunicação, não conheceu lá atrás. Não houve comunicação. Quando a serpente vai tentar Eva, a serpente, Satanás, ele já havia interferido na comunicação de Adão e Eva. Adão de um lado, Eva do outro, e a serpente no meio, o diabo no meio. Ele interferiu na comunicação. Eles já não estavam muito bem de comunicação. Ela não sabia, porque Deus tinha falado com Adão, e Adão não transmitiu direito para Eva, ou ele transferiu para Eva, e Eva não ouviu direito. A serpente, ela atrapalha a comunicação. É a maior arma que o diabo usa hoje. É torcer palavra, é torcer comunicação. Campanha em igreja que eu acabei de falar é comunicação, é falta de comunicação. O povo não entende que é filho, ele prefere ser servo, prefere ser ovelha. Comunicação. A serpente, ela já havia atrapalhado a comunicação. Agora aprenda um negócio importante: o diabo, antes dele quebrar a tua comunicação com Deus, primeiro ele vai quebrar a tua comunicação com os homens. Primeiro, é o jeito dele agir. Primeiro ele quebra a comunicação entre o casal. Depois, quando quebrou, fragmentou, aí ele começa a quebrar a comunicação de um com o outro, com Deus. É assim que ele fez. Primeiro ele quebrou a comunicação dos dois, depois os dois não tinham mais comunicação com Deus. O diabo não vai tirar a tua comunicação com Deus. Primeiro ele vai quebrar a tua comunicação com a pessoa do teu lado. Primeiro rompe-se comunicação. Quantas pessoas saem da igreja e não comunicam? Quando você vai ver, foi para o balela, mas aí já foi. Aí ela sai, fica destruída, arrebentada, vai para a rua, vai para a sarjeta. Por quê? Porque primeiro quebra a relação com a sua liderança, e depois ele quebra a relação daquela pessoa com Deus. Rebelde, por isso que ele é quebrado. Então, Satanás, ele não mudou. A arma é a mesma. Ele quebra o teu relacionamento primeiro, a comunicação primeiro. Sabe aquela história? A mulher e o marido lá no banheiro, e a esposa:
Ô bem, você está no banheiro? Ele sai, o quê? Eu sou maconheiro? E ali você já vê que aí começa a briga. É desse jeito. A comunicação, ela é muito séria. Ela é muito séria. Em casa, eu e a pastora temos experiência assim muito viva com a Gabriele. Já aconteceu de eu falar algo para a Gabriele que não tinha nada a ver. Aí ela fica bicuda e eu falar para ela, o que eu falei para você? Quando ela fala o que eu falei, não era o que eu falei. Na hora você tem que repreender e pôr em ordem, porque o diabo faz isso todo dia, toda hora com você não percebe. Todo momento ele torce tua palavra para quebrar teu relacionamento humano, para depois quebrar, deixar você caído, triste, injuriado, e aí quebra teu relacionamento com Deus, logo depois. Então ele faz sempre isso. Então é preciso tomar cuidado com comunicação, é preciso tomar muito cuidado, aprender a ouvir a voz de Deus. Outra coisa, sabe por que a serpente? Porque não tinha outro ser humano, tinha Adão, um homem, e Eva, uma mulher. E nós sabemos que Adão foi feito do barro. E nós sabemos que Eva foi feita de Adão, foi feito de um material nobre. E nós sabemos também que o homem, ele se apaixona pelo que ele vê. Ele é interessado no que ele olha. E nós sabemos que mulher, ela se apaixona pelo que ela ouve. O diabo olhou para Adão, até então ele está invisível. Ele olha para Adão, aí olha para a mulher, talvez muito linda, corpão, falou, Adão caiu na dela. Ele não tinha outro ser humano. Falou, se eu entrar numa cobra, esse cara vai me dar uma paulada, vai matar a cobra. O que ele faz? Ele entra numa serpente, porque ela não está interessada com os olhos, é ouvido. Ele preferiu falar com ela, porque daí ela cairia na lábia. Adão não cairia na lábia, porque ele não ia nem ouvir. Você visse uma cobra falar, ele já conhecia todos os bichos. Ele pôs nome em todos. Então o diabo sabe quem ele ataca. Ele sabe como ele vai atingir. Ele olhou, ele falou, ela vai cair na lábia. Ele não cai na lábia, porque ela é ouvido. Mulher é mais ouvido, o homem é mais olho. O homem se apaixona pelo que vê, enquanto que a mulher se apaixona pelo que ouve. E ali ele tira proveito na comunicação dos dois e interfere. Mas você quer ver como que isso é sério? O inimigo, ele tem essa arma. Ela é terrível. 2 Coríntios 4:3-4 diz assim, ó, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem ele está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Um dos significados da palavra diabo é opositor. Outro significado grego para a palavra diabo é aquele que entra no meio. Por que diabo quer dizer isso? Opositor ou aquele que entra no meio. Então o que ele fez no relacionamento dos dois? Ele entrou no meio. Quando um casal se arrebenta, ele entrou no meio. Quando a briga numa empresa, a briga em sociedade, a briga entre amigos, ele entrou, é diabo, é aquele que entra no meio e atrapalha a comunicação. Torce todas as palavras. Esse é um dos significados que vai denunciar o que ele faz. Ele entra no meio. Você quer ver como comunicação é séria? O filho chega para o pai e fala assim, pai, os meus amigos vão acampar, eu quero acampar. Todos eles vão acampar. O pai fala assim, não, meu filho, se a conversa acabar aí, virou uma desgraça na casa, o diabo vai detonar a relação dos dois. Porque aí o menino vai falar assim, não, mas pai, mas eu quero ir. Não vai. Acabou, ficou bicudo, foi para lá. O diabo na hora vai na cabeça do menino e vai falar, tá vendo? Ele não se preocupa com as coisas que são importantes para você. Tá vendo? Todos eles vão e você não vai. Ele não está nem aí para você. E começa a torcer. Aí chega na cabeça do pai, é isso mesmo, o pai tem que se impor. Torce. Se o pai falar assim, seria o ideal ele falar assim, não filho, eu não quero que você vá porque eu me preocupo com você. Eu amo você e eu tenho medo de perder você ali naquela mata. Eu fico preocupado com você. Eu te amo muito para deixar você ir. Dessa vez você não vai. Ah, mas pai, não, eu não quero que você vá. Eu fico preocupado com você. Mesmo que o diabo chegar depois, não dá mais. Porque mesmo que o menino ficar bicudo, ele sabe que o pai o ama. Então a comunicação, ela quebra qualquer relacionamento. Pais e filhos, marido, esposa, patrão, empregado, professores, alunos, pastores e seus
os filhos. Então, tudo isso acontece na comunicação. Você lembra da samaritana? Eu só estou passando umas pinceladas para você entender isso. Comunicação é sério. A samaritana, ela vai na beira do poço meio-dia. Por quê? Porque meio-dia é só prostituta e adúltera, só mulher mal falada que ia lá. O que Jesus faz? Ele arranca todo mundo de cena, até os discípulos, fica sozinho com ela. Ele fica sozinho e lá chega. O que Jesus fala para ela? Me dá um pouco d'água. Ela dá uma olhada para ele, judeu, sacerdote, julga ele, mas na hora já julga ele, fala: você é louco? Você é judeu pedindo água para mim, uma samaritana? E ainda mais um sacerdote, porque pela roupa ela sabia que era um sacerdote. Você pedindo água para mim? Eu sou samaritana, você não se enxerga não? Você bitolou? Aí numa altura da conversa, Jesus ele fala para ela assim, ele vai tocar na ferida: vai, chama o teu marido. O que ela fala? Eu não tenho marido. Aí Jesus vai e dá a paulada. Fala: exatamente, você já teve 5 e o que está agora também não é seu. O que Jesus fez com ela naquela hora ali? Ele arrancou dela uma confissão de que a culpa não era dos homens, era dela. Não era culpa dos maridos, é dela. O problema é você. Não adianta tocar de marido, o problema é você é o problema. É você que precisa de água. O caráter quem tem que mudar é você. Você precisa mudar o caráter, não são os homens que você passou por eles. Aí casa com, não, esse aqui não está bom. Aí vai com outro, não está bom, vai com outro. Já era 5, 6. Ele coloca ela em xeque, ele encosta ela. E ele trata ela por dentro. Ele lança no rosto dela que a culpa era dela. O caráter dela tinha que mudar. Comunicação. E olha que Deus é expert, Ele é especialista em comunicação. Agora eu vou dar para vocês alguns conselhos. Veja bem, tem uma frase que você conhece já desde criança. A frase é assim, ó: se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Quem já ouviu isso? Todo mundo, né? Se conselho fosse bom, ele não seria dado, seria vendido. O ideal dessa frase é, a verdade, na verdade, ela quer dizer assim: se confronto fosse agradável, ele seria vendido. Acontece que ninguém quer conselho, porque o conselho confronta. Então ninguém quer ouvir conselho, essa é a realidade. Ninguém quer ouvir conselho, porque o conselho é um confronto. O conselho vai vir contra aquilo que você vive, e ali vai dar um conselho, principalmente na palavra, vai te confrontar. E as pessoas não gostam disso, porque se fosse bom, o povo até vendia. Então essa é a palavra correta: se confronto fosse agradável, ele seria vendido. E palavra torcida, você quer outra? Isso você já ouviu também: não olhe para o homem, olhe para Deus. Você vê que frase perigosa? Essa frase é muito perigosa, principalmente no meio cristão. Ela é um perigo. Não olhe para o homem, olhe para Deus. Olha que perigo, porque na verdade, se você for analisar essa frase, quer dizer assim: isso seria o ideal. Se Deus usa até mula quando Ele quer falar, como não usaria mim? Essa é a frase ideal. Não é o que não olhe para o homem, olhe para Deus. Ou seja, não olhe para o pastor João, olhe para Deus. Ele não é nada, mas Deus usa até mula. Mas não vai usar ele? É assim, isso deveria ser. Mas as pessoas pegam a frase feita: não olhe para o homem, olhe para Deus, e deixa de receber coisas nobres de Deus por pessoas às vezes simples, pessoas às vezes que mal sabem ler, mas que tem uma revelação rica de Deus, e julga a pessoa e fica dentro dessa frase, olhando para o homem, olhando e julgando o homem. Mas eu não posso olhar o homem que está falando, porque é Deus que está falando. Você quer outro exemplo de comunicação interna? Quando eu tinha, eu não lembro quando eu tinha, mas quando eu estava na 4ª série primária, eu tinha uma professora, era professora de religião. Presta atenção nisso, você vai analisar comigo. Você já fez isso? Não diga que não fez, você já fez. O teu consciente já fez isso. Você vai e enche o prato de comida, olho maior do que a barriga, e você enche o prato. Não é isso que você faz? Às vezes a gente faz. Enche o prato. Numa altura da comida, do almoço ou da janta, não está cabendo mais. Qual é a frase que te vem, normalmente vem pra gente? É essa aqui, ó: tem tanta gente passando fome, eu não posso jogar isso aqui fora. Tem gente demais passando fome. E ele começa a tuchar aquilo para dentro, não está aguentando. Agora eu pergunto para você:
Que diferença faz eu jogar essa comida fora ou de eu comer? Aquela pessoa foi saciada por conta disso? Matou a fome por causa disso? Não. Acontece que o diabo pega essas coisinhas e lança. Sabe o que ele está lançando nas pessoas? Culpa. Você começa a sentir culpa porque aquela pessoa está passando fome. E aí você come por culpa e esquece que você comer não sacia a fome dela. E essa professora falava para nós, eu lembro que era criança, ela falava assim: eu toda semana eu faço um jejum. Eu pego um prato de comida, eu faço como se fosse para mim, deixo na geladeira, eu não como. Tá, mas e daí, professora? Não, aí come no outro dia, né? Mas aquele dia eu dedico ele a alguém. E era criança, mas a pergunta é: quem que aquele prato de comida saciou? Ela sentia a culpa da fome no mundo. E ali ela, por causa da culpa, sentia culpa e não resolvia nada. São isso que eu estou falando é comunicação interna, que te tira do propósito, tira você do propósito, não faz diferença nenhuma. O ideal seria o quê? Você olhar para o prato e falar: Senhor, só me perdoa, eu fui glutão, meu olho foi maior que a barriga, eu estou arrependido, me perdoa. Aí joga fora e vai fazer o quê? É se arrepender e não fazer aquilo de novo. Esse é o caminho normal. Mas as pessoas sentem culpa. O diabo sempre vai tirar isso, esse proveito das pessoas. O diabo sempre vai lutar para tirar você do propósito de Deus. E ele vai usar comunicação muito sério. Ele usa a comunicação para isso. Agora, por último aqui: como eu alcançarei o propósito? Conhecendo Deus o propósito, crescendo e amadurecendo, aprendendo a discernir a voz de Deus. E quarto, perseverando. Lucas capítulo 8, verso 15, nós lemos no início, diz o quê? E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Mateus 24, 13 e 14 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas, Jesus que fala isso, aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvação é para perseverante, viu? Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Tiago diz assim, capítulo 1, 2, 4: meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a perseverança. Tenha, porém, que a perseverança terminará a sua obra, para que sejais perfeitos e completos, sem ter falta de nada. Se falta algo, é porque a perseverança ainda não completou a sua obra, você não perseverou o suficiente. Por isso que ainda não está completa a obra. É o que Tiago está dizendo: quando a perseverança completa a sua obra, está completo, perfeito e não tem falta de nada. Tiago 1,4, ele diz isso. Então eu preciso fazer isso. Eu não posso sair do propósito até alcançá-lo. Isso é perseverar, é eu não sair do propósito. Vai chegar o fim do ano agora, eu já estou até vendo de novo. Eu vejo tudo de novo. Aí o povo faz aquela carta para Deus, assim, um monte de coisa que ele quer no ano 2013. Aí ele leva no altar aquele feixe de carta, faz pedido e mais pedido e mais pedido, faz projeto de vida, o propósito dele, ele põe para Deus. Eu não vejo ninguém fazer propósito em Deus para saber o que ele quer de mim no ano que vem. É sempre o que eu quero dele. Você vai ver, final do ano, todas as igrejas fazem isso. O que eu quero de Deus para 2013 para mim? Põe para Deus o teu propósito. Não, é o propósito dele para você. É isso que nós temos que saber. Perseverar é continuar mesmo cansado. Porque se você estiver tranquilo, você não precisa perseverar. Você persevera porque está cansado. Você vem na igreja porque você talvez não quer vir. Aí você vem, isso é perseverar. Você vai orar, mas não quer, você vai, isso é perseverar. Perseverar é quando você vai persistir. Perseverar é persistir. Perseverar é ser teimoso com propósito em Deus. Para mim é isso. Perseverar é ser teimoso com propósito em Deus. Perseverar no grego significa ficar sobre. O que é perseverar? É ficar sobre, é ficar acima do problema. Isso é perseverar. Eu não olho para o problema, eu persevero, eu continuo. Por isso Paulo fala: eu prossigo para o alvo. Deu o que der, eu vou para o alvo. Perseverar é permanecer numa posição de avanço. Perseverar é continuar mesmo debilitado e cansado. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou certo
de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem por vir, e nem altura, nem profundidade, nem largura, ou outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então perseverar é estar por cima da situação. E como que você tem estado? Como que você se trata? Isso é muito importante que você guarde no teu coração. Como você tem se tratado? Porque se você se trata como um verme, você tem que ficar preparado para ser pisado. Não adianta você querer ser tratado a si próprio como um verme e querer ser exaltado. Quando a pessoa se diminui, ela tem que se preparar para ser pisada. Eu preciso me amar, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso insistir comigo. Na perseverança eu preciso entender que eu sou filho, e filho persevera, porque eu sei que a herança é minha. Eu não posso me tratar denegrindo a mim mesmo. Se você se trata mal, todos vão tratar mal. Se você se sente um lixo, todo mundo vai olhar e ver um lixo em você. Porque isso não é princípio. Não tem como fugir disso. Tudo aquilo que eu penso de mim, todos já vão aplicar na minha vida. Eu preciso entender isso. Você quer um conselho assim? Eu vou dar um conselho para você assim. Porque as pessoas tratam você como você se trata. Eu não sei da tua vida. Quando você for num lugar, numa igreja, você faz isso. Não entenda mal o que eu vou te dizer, mas eu vou dar um conselho para você assim de pastor. Não saia por aí pedindo oração. O reino espiritual, quando olhar você pedindo oração para o pastor João, aí pedindo oração para o pastor Manuel, pedindo oração para a pastora Luzia, o diabo vai entender que você não sabe quem você é ainda. O diabo vai acabar com você, ele vai entender, ele vai ver você fazendo campanha, ele vai rir, ele vai falar, esse cara ele não entendeu que ele é filho. E ó, não saia pedindo oração por aí. Tem pessoas que têm até os 5 dedos na cabeça, de tanta mão que vai na cabeça dele pelo mesmo motivo. Ele vem aqui na frente e fala, pastor, ora para mim porque eu estou passando uma luta assim, assim. A gente ora. Aí amanhã ele vai no outro lugar e ora com outra pessoa pela mesma coisa. É sinal de que ela não creu, não tem fé. Não tem fé. Ela não consegue entender que ela pode entrar no quarto, ela pode ir na rua, ela pode ir no banheiro, ela pode aonde quer que ela esteja, falar com Deus. As pessoas falam assim, Deus vem e me visita. Ele já mora aí. Como é que vai visitar? Ele já está dentro, ele já mora dentro de você. Ele não vai te visitar, ele já está dentro. Ele já está dentro. A Bíblia manda nós orarmos uns pelos outros. Mas fica sossegado. Quando você estiver mal, Deus levanta intercessores na terra pelos seus filhos. Ele sempre fez isso. Ele sabe o que você precisa. Quando você tiver necessidade, Deus vai levantar alguém que ore por você. Mas espere Deus levantar alguém. Quando chegar, receba. Não fique buscando. Não é por nada, é porque o reino espiritual vai entender que você não entendeu nada. E vai acabar com a sua vida. Como eu vejo acabar com a de muitos. As pessoas ficam detonadas espiritualmente, porque elas andam de igreja em igreja, de igreja em igreja. O meu motivo. A fé dela não é contínua. Orou uma vez, fique firme naquela oração. Mantenha-se firme. Não quer dizer que não vamos orar. A gente sempre ora, de sexta-feira a gente está aqui, ora uns pelos outros às vezes. É Deus que conduz. Mas não faça disso quase que um vício. Busque ter intimidade com Deus, conhecer o Deus do propósito. Está difícil? Não pare, persevere. Não subestime a ação de Deus. Vou dar um exemplo aqui para você. Porque Deus pode mudar a tua vida assim, ó. Ele muda num segundo. José, ele foi dormir num calabouço, acordou quase rei do Egito. Uma noite. Esther dormiu uma noite com o rei como concubina, acordou como rainha. Uma noite. Deus faz essas coisas. Deus, ele tem essas coisas. Davi, ele estava uma noite fugindo, no outro de dia estava sentando no trono como rei. Deus, ele faz isso com a sua vida. Ele tem esse poder para fazer, mas é ele que faz. Não force a barra. Tem um texto aqui que eu quero ler. Marcos 16:17 diz assim, ó: e estes sinais seguirão os que creem. Veja bem, que sinais? Todos os sinais vão seguir os que creem. Você crê em Jesus? Os sinais vão seguir os que creem. Só que para que o sinal siga, você há de convir comigo que para o sinal te seguir, você tem que estar em movimento, não é?
Porque se eu estou parado, ele vai seguir ninguém. Então, para que os sinais me sigam, eu preciso me movimentar. Então ele diz, e esses sinais seguirão aos que crerem. Para os sinais me seguirem, eu tenho que caminhar e seguir em frente para o alvo. Como que eu vou alcançar o propósito? Conhecendo Deus o propósito, crescendo e amadurecendo, aprendendo a discernir a voz de Deus e perseverando. Os sinais vão nos acompanhar. Vem cá, Tiago. O Tiago é o sinal. Tiago é sinal. Então eu prego a palavra, eu vou falar, porque existe a palavra pregada, a palavra lida, revelada, pregada e a unção da palavra. Aí o sinal está ali. Você tem que entender que é assim. O sinal está. Eu prego, você tem que parar de buscar sinal. Por favor, igreja, pare de buscar sinal. O sinal tem que se virar, ele que tem que correr. Vem cá, sinal. Você se vira. Vem cá, você que tem que se virar. Você que corre aí, você se vira. O sinal é que corre. Vem cá, vem cá, ô menino lá, ô Silas, vem aqui. As pessoas, eu quero ensinar para você entender isso. O sinal tem que seguir o sinal. Eu creio. O sinal tem que se virar. Eu não posso correr atrás do sinal. É ele que corre atrás de mim. Só que atrás do sinal vem uma coisa chamada bênção. A bênção nunca vem antes do sinal. Primeiro vem o sinal. Atrás do sinal vem a bênção. Só que eu não corro atrás de bênção. Se você correr atrás de bênção, você não vai encontrar, porque não é esse o princípio. O princípio é eu creio. Eu creio. O que Jesus falou? E esses sinais seguirão os que creem. Aí ele dá um monte de bênçãos logo depois. Então vem o sinal e a bênção tem que correr atrás de quem crê. Se vira. Você se vira. Eu creio e vou em frente. Eu não olho para trás, eu não olho para nada. A bênção tem que procurar. Entendeu? Esse é o princípio. É assim que acontece no reino de Deus. Quando você parar de buscar sinal, parar de buscar bênção, você vai perceber pelo retrovisor, porque você não olha para trás. Você olha no retrovisor, está lá, sinal e bênção querendo te alcançar. É princípio bíblico. Quando você parar de buscar sinal e buscar somente o Deus, o propósito, fica aqui, o sinal e bênção fica aqui. Você vai entender que Deus ele vai completar a obra dessa maneira. Vocês estão entendendo? Então eu preciso, para alcançar o propósito em Deus, eu preciso conhecer o propósito. Eu preciso crescer e amadurecer. Amadurece. Não olhar atrás de sinal nem bênção é maturidade. Não anda atrás de sinais, vai indo. Ah, mas não tem feijão no prato, não interessa. Deus falou que vai ter, vai indo, vai crendo e vai seguindo. Ah, mas não aconteceu ainda. Não liga, vai indo, fala o que Deus fez. Aquilo que Deus fez para você, você vai fazendo. Obedeça a Deus. Obedecer é melhor que sacrificar, porque obediência gera. A obediência ela é geradora de bênção. Então é preciso que você creia. Jesus que falou, os sinais vão seguir os que creem. Se você não crê, não vai ter sinal e muito menos bênção. É preciso crer. E para eu crer, eu preciso da palavra. É ela que gera bênção. É a palavra que vai gerar fé. E a fé que vai gerar sinais e bênção. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam bem esse princípio? Eu preciso buscar a palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Aí eu vou crer. Quando eu crer, os sinais virão atrás de mim. E as bênçãos logo depois dos sinais. Isso é princípio. Amém? Vamos ficar de pé, que nós vamos orar.